Olá, pessoal! Eu sou a professora Maureen e a gente está começando a nossa terceira live do nosso projeto desse mês, né? E hoje a convidada super especial é a professora Bruna Vieira, da Universidade Federal do Piauí. E olha que bacana, né? Ela acabou de aparecer online aqui e ela vai falar para a gente a respeito de aulas coletivas de piano e de que maneira que ela trabalha o ensino de ouvido. Então, vamos chamar a professora Bruna. Bruna está entrando para contar para a gente a experiência dela. Olha só, tá online já. Olá, Bruna. Cadê você? Olá, Oi, tudo bom? tudo bem, Ah, que bom, Maureen? que prazer enorme te receber aqui no nosso projeto. A gente está O bem prazer feliz que é você, todo meu. a gente está bem feliz que você aceitou o convite. E a gente está curioso para saber o que você tem para compartilhar com a gente. A gente sabe que você tem um projeto muito legal aí na sua universidade, tem um projeto extensionista bem forte. E a gente gostaria de saber, então, que você começasse contando para a gente. A gente já tem aqui um monte de perguntas que o pessoal deixou. Né? Então, conta pra gente um pouquinho, te apresenta e conta pra gente o que você faz e como é que você chegou a fazer esse trabalho. Obrigada, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada em estar fazendo parte dessa série de lives com colegas tão renomados, né? Que você já convidou e eu tenho acompanhado. Bom, eu vou falar um Uhum. pouquinho da minha trajetória desde a base para entender a origem dessa minha relação com o tocar de ouvido. A minha relação com a música e com o piano vem desde muito pequena, tanto que eu nem me lembro de que idade que começou. Porque eu não tinha piano em casa, mas eu tenho uma tia que é pianista, uma excelente pianista, foi aluna do Guarnieri, amiga pessoal dele, e ela Que me influenciou bacana. muito. Nossa, Então, que lindo! na casa dos meus avós tinha piano, então eu tinha sempre essa relação com o piano, mas não tinha um piano em casa. E comecei a tocar de ouvido desde muito pequenininha, sabe? Sempre que via o piano, estava lá tirando coisas de ouvido. Minha mãe até comenta que quando eu estava no jardim da infância, que eu aprendi a tocar, aprendi as musiquinhas na escola e ficava tentando tirar de ouvido e tal, antes mesmo de aprender a ler e escrever. Olha que Então, legal. entre 6 e 7 anos, meus pais compraram um piano, e aí eu comecei minhas aulas particulares com uma professora particular na minha cidade. 2 anos depois, abri o conservatório na minha cidade, eu fui para o conservatório. E qual é a tua cidade? E Conta pro pessoal. eu sou do interior de Minas. Minha cidade chama-se Araguari, fica bem próximo de Uberlândia. As pessoas conhecem mais Uhum. Uberlândia, né? Fica a 27 quilômetros, é bem ao lado. E então, depois do conservatório, já na minha adolescência, aos 17 anos, eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, fiz o curso de licenciatura, não fiz bacharelado, fiz licenciatura em música, mas com ênfase em piano, né? As 8 práticas instrumentais, como no bacharelado. Ao final da licenciatura, eu tive o grato prazer de conhecer a professora Cristina Caparelli. Então, fui estudar com ela em Porto Alegre. Lá eu fiz o bacharelado condensado, que como já tinha uma licenciatura, em 1 ano e meio eu fiz o bacharelado. Entrei no mestrado. E no mesmo ano que eu concluí o mestrado, lá em Porto Alegre, eu vim para o Piauí. Eu fiz o concurso aqui na Universidade Federal do Piauí. Logo ali. Então, exatamente, eu brinco que eu saí do Chuí pro Oiapoque, né? É Que é como verdade. nós estamos agora, né? Você de manga comprida ou de manga curta, morrendo E de aí a calor. gente tá muito, eu tô com o ar-condicionado ligado, por isso eu tô sem casaco. Mas a gente tá muito feliz, assim, essa parte que a tecnologia tá nos possibilitando hoje, né? De a gente conseguir conversar de um jeito tão pertinho. E Uhum. de pessoas, né, que provavelmente as empresas aéreas dificultariam um pouco o nosso encontro. E hoje, com essa tecnologia, com essas lives, e com o Instagram, e com o Facebook, a gente consegue aproximar esses conhecimentos e a gente está muito feliz também da gente conseguir trabalhar nesse formato, né? Então, isso é bem bacana. Aham. Aham. Então, assim, a minha relação com essa temática vem muito de que era uma prática que eu adorava fazer quando criança, mas à medida em que eu fui aprimorando o repertório erudito e avançando mais no repertório, eu acabei me distanciando dessa prática do tocar de ouvido, que eu gostava tanto. Eu tocava de ouvido, eu compunha, eu gostava de fazer muitas essas coisas e eu acabei deixando de lado, né? E aí, quando eu vim para Teresina, a gente tem um público muito heterogêneo aqui, porque nós só temos um curso de licenciatura em música, nós não temos o bacharelado.
E a gente atende, assim, a músicos da região, do interior do estado, de outros estados vizinhos. Então, é um público muito heterogêneo. Então, entram alunos que vêm de uma prática mais de leitura musical, com base no repertório erudito, como vem músicos que não sabem ler música e têm mais prática de tocar de ouvido, né? E aí, para completar, para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, eu me casei com um músico que toca repertório popular, que toca de ouvido. Eu falei, então não tenho como fugir disso. É isso. Então eu falei, essa é a minha temática de investigação no doutorado. E aí uma das primeiras coisas que vem em mente, assim, é como é que você faz, então, porque eu sei que você trabalha com piano coletivo na universidade, né? Esse é o foco do curso de licenciatura do projeto pedagógico que vocês têm. Então, como é que você faz com uma primeira aula com um público tão heterogêneo e que algumas pessoas não leem, outras pessoas leem, umas já tocam de ouvido, outras não tocam, e se teu foco de aula é esse, como é que você faz essa primeira aula, esse primeiro encontro? Conta pra gente um pouquinho a respeito disso. Então, eu acho que um dos grandes desafios de você trabalhar em grupo é justamente a heterogeneidade do grupo, que sempre vai existir, às vezes num grau maior ou menor. Então, o meu primeiro encontro com eles, no primeiro dia da disciplina de piano em grupo, é uma entrevista para saber de qual instrumento que eles vêm, qual é a prática que eles têm com a leitura, se eles já tocam de ouvido, se eles têm um instrumento em casa. Então, primeiro eu faço esse mapeamento da turma. Depois eu divido também a turma, porque a gente tem um laboratório só com 4 pianos digitais, nós não temos um sistema de acoplamento, então os mesmos problemas que diversas universidades têm. Então eu sou obrigada, vamos dizer assim, a trabalhar com grupos pequenos. Mas eu acho que isso me favorece. E quantas pessoas? Pequenos, grupos de pequenos de quantos? No máximo 2 em cada instrumento. Então, no máximo 8. Eu consigo dividir as turmas, porque também nós somos 3 professores de piano complementar, né? Piano em grupo. Então, eu consigo, por exemplo, dividir os horários de forma que em cada turma eu fique com, no máximo, 8 alunos, né? Às vezes eu fico até com menos. Então, eu procuro também dividir esses grupos de forma que eles não fiquem tão heterogêneos. E também eles são alunos que vêm de outros instrumentos, né? Então, vem aluno de violão, vem aluno de canto. E aí eu não faço uma turma à parte com os alunos de piano, porque eles me ajudam muito nessa turma, com os outros alunos. Então, a parte mais de técnica, até de competências funcionais que eles têm que trabalhar para além do repertório, eu acho que é importante eles fazerem. Então, eles me ajudam muito. E está aparecendo uma pergunta aqui que eu acho bem importante a gente lembrar. A gente aqui está falando de alunos de graduação, é isso? A gente não está falando de aluno da extensão. Exatamente. Nesse momento, o que eu pretendo falar hoje, eu pretendo contemplar tudo. Falar de uma abordagem que sirva para ser adaptada em qualquer contexto, tanto em aulas individuais quanto em grupo. Mas, por enquanto, eu estou falando especificamente do piano em grupo dentro da universidade, né, no curso superior. Entendi. Então, esses alunos, eles fazem esse primeiro encontro que você está falando, que esses alunos estão matriculados na disciplina piano. Com esses alunos que você está comentando dessa primeira aula, que você faz uma entrevista e tudo mais. Bacana. Aqui a disciplina chama-se piano funcional, que é o teclado, é o piano complementar, e algumas universidades o teclado funcional. Mas aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu trabalho com a heterogeneidade desse grupo? Eu procuro montar um grupo não tão muito heterogêneo, um pouco mais homogêneo, mas ainda assim, o que eu faço? Tudo que eu já li sobre piano em grupo, o que os autores argumentam? Que essa heterogeneidade também favorece o grupo, pela questão da interação. Então, quando a gente vai trabalhar uma atividade do tocar de ouvido, quem já tem mais experiência em tocar de ouvido ajuda a conduzir aquele processo. Assim como quem tem mais experiência em leitura, como eles vão trabalhar em pares, por exemplo, eles também vão se ajudar nas estratégias que eles vão utilizar naquele momento que a gente está desenvolvendo atividades com notação musical, que requerem o uso da leitura. Então, essa apenas é horrível dizer, mas é uma das atividades, né? A leitura, ela faz parte do processo, mas não é a sua primeira abordagem. Entendi. E uma outra coisa que fica pulsando, assim, é como é que você escolhe esse repertório? Que tipo de referências? Isso depende da turma? Isso depende do conteúdo que você quer trabalhar? Como é que é? Certo. Então, eu vou explicar como é que eu trabalho a questão do tocar de ouvido dentro dessa disciplina. Eu não trabalho só repertório, eu trabalho todos os conteúdos que eu vou trabalhar, eu trabalho de ouvido com eles para além do método. Então, eu não fico presa no método. Se eu vou trabalhar uma escala, se eu vou trabalhar uma progressão de acordes, inversões, seja o que for,
eu trabalho primeiro com eles, somente nos pianos, sem nenhum recurso. Então, por exemplo, eu acho muito importante ensinar escala, por exemplo, sem método, sem ter um método que está escrito lá todas as notas com dedilhado. Você pode fazer um mapinha de dedilhado à parte, para o aluno, caso ele tenha dúvida, mas ele não precisa ficar preso naquela notação, que eu acho que o mais importante é a familiarização com a topografia do teclado. Aprender as escalas familiarizado no teclado. Campo harmônico, a mesma coisa, aprender com a familiarização no teclado. Então, depois que a gente trabalha sem recurso de notação, aí a gente vai utilizar o recurso de notação musical em seguida, certo? E aí eu trabalho com diversos métodos. Eu pego uma atividade aqui, uma outra atividade ali e tal. E aí tem um outro momento da aula, que é uma coisa complementar que eu faço, que é trabalhar arranjos em conjunto com eles. Que músicas que eu trabalho? Eles é que escolhem. Então, cada turma vai ser um repertório diferente, porque vai partir do gosto deles. Porque eu percebo, assim, que quando eles escolhem, eles se sentem muito mais motivados a trabalhar aquilo. Então, a gente trabalha em conjunto. Sim. E é interessante porque que os alunos, tem um comentário aqui também de uma pessoa que está assistindo, que isso acaba motivando bastante os alunos, né? Quando eles têm essa liberdade de escolher repertório. Só que é importante que você acabou de comentar, que você tem o conteúdo muito certo na sua cabeça. Você não fica inventando, o que nós vamos fazer hoje? Então a gente não fica em função do repertório, você fica em função de um conteúdo muito, muito específico, né? Tipo, hoje é escala, então eu vou preparar uma aula, vou pensar nesse conteúdo. Ou assim. Porque as pessoas acham que assim, já que eu não sigo um método, é uma coisa solta e vou fazer de qualquer jeito. Não. O que eu faço, o que eu faço nas minhas turmas, na minha abordagem? Nem 8, nem 80. Nem atividade só sequencial, nem abordagem somente holística. Nem totalmente formal, nem totalmente informal. Eu integro as duas coisas. Então, eu tenho um momento de partir do simples para o complexo, trabalhando de uma forma sequencial, os conteúdos que já são pré-determinados no cronograma daquela disciplina, no conteúdo programático, e eu tenho uma outra parte da aula que eu trabalho de forma mais holística, ou seja, o que vai ser trabalhado vai depender da música que eles escolhem, certo? Mas o que é legal você trabalhar esses arranjos em conjunto? Que um aluno que tem mais dificuldade no instrumento, porque ele vem do canto, ou porque ele vem do instrumento melódico, e ele pode fazer coisas simples, enquanto que um que já tem mais habilidade com o instrumento pode fazer coisas mais complexas. E quando a gente junta o grupo, a gente tem um resultado interessante, musicalmente interessante. Que bacana. E é engraçado porque essas atividades, todas elas se complementam, né? Mas eu fiquei aqui pensando também já perto de uma outra pergunta, como é que você faz para anotar esses arranjos? Porque se eles trabalham com isso basicamente de ouvido, como é que você faz para que a inserção de um sistema de notação não seja tão duro, para não dizer... Sistemático acaba sendo, mas para não ser tão rígido, ou tipo assim, agora você vai ler determinado arranjo, mas ao mesmo tempo para que essa leitura ela não trave essa empolgação do aluno. Como é que você trabalha essa relação de, ok, agora eu vou anotar, porque eu não vou me lembrar de todos os arranjos de cabeça, né? Então, eu já fiz de várias formas, até porque não é uma receitinha de bolo. A gente vai fazendo e vai aprendendo como é que se faz aquelas estratégias. Então, por exemplo, a gente já fez assim, de tirar 100% de ouvido e a gente gravar a cada aula. Então, não é que a gente gravava a aula inteira. No final da aula, a gente gravava pra gente saber o que a gente fez, pra gente lembrar na próxima aula, para não partir do zero de novo. Porque... Sim. Mas uma das coisas que o tocar de ouvido desenvolve nos músicos é a memória. Então, quem toca de ouvido tem uma memória fantástica, sabe? Aprende aquilo e aquilo parece que fica eternamente, né? Então, assim, a gente procura desenvolver ao máximo essa questão da memória, mas é claro que a gente não pode desenvolver isso, a gente não pode exigir da gente da mesma forma que um músico que já tem total prática de tocar de ouvido, né? Então, assim, às vezes os alunos tiram a sequência de acordes lá. Então, eles pegam e escrevem os acordes, escrevem a cifra. Entendeu? Outra coisa que a gente faz às vezes, pegar uma partitura para piano e pegar a versão dela orquestral, e aí a gente utiliza aquela partitura para piano como uma base, e a gente vai, com base na versão orquestral daquela música, às vezes é tema de um filme, seja o que for, a gente vai criando o arranjo em cima daquela base que já está escrita.
Então tem várias formas de trabalhar, várias. Ah, que legal. E a notação é importante também a gente frisar que, como você está falando aqui de uma turma que é de graduação, tem também a parte da importância da formalização, né? Porque esses alunos, eles vão ser professores, então é importante que de alguma maneira, eles aprendam a fazer esse registro. Você acha que esse registro, ele é importante também quando essas turmas são de uma extensão, por exemplo, que eles não têm esse compromisso com o projeto pedagógico? Acho Como é sim, com certeza. O registro no sentido de registrar o que... Uma partitura, porque assim, a relação com a leitura, né? Porque às vezes a gente acha que, não, eu só preciso saber tocar de ouvido. E eu percebo com os grupos que a gente trabalha, então, que é recorrente uma certa preguiça, né? Com a leitura. Como é que você lida com isso, assim? Eu vejo como práticas complementares, né? É claro que tem gente que vem de uma experiência muito mais com base na notação musical, no repertório erudito, na leitura, e tem gente que vem de um outro mundo, que é o mundo da improvisação, tocar de ouvido, da música popular, do jazz, enfim. Mas eu acho assim, hoje, no mercado de trabalho, se você é um profissional da música, e você tem todas essas ferramentas na sua manga, você está abrindo o seu leque de oportunidades no mercado de trabalho, que a gente tem que ver que a gente está... O contexto de hoje, a gente está no século XXI. A gente não está no século XIX mais, a gente está no século XXI. Né? E você tem que ver o que o mercado está te exigindo hoje. Então, não é que você tem que ser mas como é que eu vou ser exímio pianista ou exímio músico em tudo? Não é isso. Você precisa ser um exímio improvisador e um exímio pianista erudito. Se você for, fantástico para você, mas eu acho assim, existe uma coisa muito assim... um mito de que o professor, por exemplo, muitas vezes eles não ensinam, eles não entram nesse caminho, porque eles pensam assim, eu não sei tocar de ouvido, como é que eu vou ensinar? Né? Eu não sou uma exímia pianista que toca de ouvido, eu tenho que admitir que eu me sinto até bastante limitada nessa área, mas nem por isso eu vou privar os meus alunos de trabalhar uma abordagem na qual eu acredito. Então, tem alunos que têm um ouvido muito mais aguçado que o meu para tocar de ouvido, né? Então, eu acho que é por aí. O professor pode partir também do mais simples, sabe? Sim. E como é que você faz, uma outra pergunta que tem aqui, quais são as atividades, por exemplo, que você propõe, porque você trabalha com turmas heterogêneas, aí vem aquele aluno que aprendeu por um método, vamos chamar nesse momento de tradicional, ou seja, pegou a partitura, reproduz aquelas notas e é isso, né? Então, como é que tipo de atividade você propõe para a pessoa começar a exercitar, né? Tipo assim, não, tira a partitura, vamos acionar outras ferramentas, né? Como é que você faz? Que tipo de atividade você propõe para um aluno que talvez já tenha uma destreza, mas é ainda viciado, vamos falar assim, numa leitura? Eu acho assim, às vezes a gente sabe muito mais coisas do que a gente imagina. Tem gente que toca por partitura e pensa que não sabe tocar de ouvido, mas é porque não tem a prática. E quando começa a ter a prática, vai descobrir o quanto que pode fazer muito mais do que imagina. Então, eu acho assim, a base é conhecimento das escalas, do campo harmônico. Então, quando eu vou trabalhar a atividade do tocar de ouvido com eles, eu procuro associar muito aos conhecimentos que a gente está vendo na parte... vamos dizer, da teoria na aula, né? Então, assim, eu procuro fazer muita análise com eles. Então, se a gente por exemplo, se o professor vai trabalhar um trecho melódico, certo? Vai tirar um trecho de uma melodia. Então, analisar aquela melodia, se ela é ascendente, descendente, se as notas se repetem, se as seções são parecidas, contrastantes. Porque, às vezes, quando as pessoas ficam lá na tentativa e erro, sem ficar pensando muito sobre o que está fazendo... Às vezes ficam cometendo erros ali que, sabe, se você parar para pensar um pouquinho, que não precisavam, né? Então, se você associar um pouquinho com análise, com harmonia, então, por exemplo, você vai tirar uma música de ouvido, primeiro identificar a tonalidade, aí antes de tirar os acordes, pensar no campo harmônico, e aqueles conhecimentos básicos, assim, qualidade de acordes, maior, menor, aumentado, diminuto. Então, todo esse treinamento auditivo que eu acho que já é feito dentro da universidade, é colocado em contexto numa disciplina como essa, né? E como é que você faz com um aluno, por exemplo, de um primeiro semestre que muitas vezes, porque a gente hoje trabalha com, não sei se vocês têm teste específico, mas geralmente a gente trabalha, tem esse aluno também que não tem uma base prévia, né? E que você vai ter que começar ele de alguma maneira. Como é que você trabalha o tocar de ouvido sem que essa fundamentação de conceitos básicos esteja já formada? Como é que você faz com isso? Para não ser só uma tentativa e erro,
Como é que é isso? Geralmente, como acontece esse trabalho é paralelo, o que eu trabalho, e eu acabo tendo que trabalhar coisas elementares, de fundamentos da teoria no teclado funcional, mesmo que eles já saibam, porque Interessante. aplicado ao instrumento, eles não sabem. É Então, eu não verdade. tenho como chegar com uma harmonia avançada se eles não sabem nem montar um acorde ainda. Fazer Então, a eu sou obrigada a conexão, né? trabalhar. Exatamente. Então, eu acabo trabalhando muito esses fundamentos. Então, só que o trabalho do tocar de ouvido ele é um pouco mais holístico. E assim, o aluno vai acompanhando da medida que ele pode, entendeu? A gente vai tentando adaptar. Aí tem um aluno com mais dificuldade, eu procuro sentar do lado dele, dar uma atenção maior. E a gente, claro que não é perfeito, mas a gente vai tentando fazer da forma que dá, né? E cada aluno reage de um jeito também, às vezes a gente se surpreende positivamente, né? E como é que você, por fim, assim, como é que você faz a recomendação de prática para casa, né? Tipo, o que esse aluno vai fazer em casa? Tipo, ele vai estudar só a parte do arranjo que ele bolou, ou ele vai compor, ou quais são os tipos de dever de casa que você costuma colocar nesse tipo de aula que você propõe para a graduação? Então, na parte que a gente utiliza notação musical, que a gente aprende, mesmo sem notação, mas aquelas coisas mais estruturadas, eles trabalham com base naquilo dos conteúdos que foram vistos. Já na atividade mais criativa, essa dos arranjos, então, por exemplo, se a gente tirou 100% de ouvido e gravou, então eles vão treinar a parte que ficou determinada para eles com base naquela gravação. Ou se a gente escreveu a cifra, eles vão treinar com base naquela cifra que está escrita, mas que foi primeiramente tirada de ouvido. Ou se foi com base numa partitura simples para piano, eles vão pegar a parte que ficou determinada para eles, porque no momento que a gente está criando o arranjo, a gente vai determinando quem vai fazer o quê. E aí eles vão recriando em cima, assim, isso não é... Entendi. Oi, você tá me ouvindo? Ui, mas de repente o som sumiu aqui para mim. Alô? Alô? Nossa, de repente o som sumiu. Deixa eu ver aqui, peraí. Não te ouço mais, Bruna. Uh-uh. Bom, você tá me escutando? Você tá me escutando? Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Peraí. Alô? Sumiu o áudio? Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Você consegue me ouvir? Pessoal que consegue me ouvir, dá um alôzinho aí na live. Só porque a gente já estava encerrando. Bruna, faz o seguinte, tenta sair da sala e entrar de novo. Bom, mas enfim, na verdade, assim, se todo mundo me escuta, a gente já estava... Eu ia te comentar agora que a gente só tinha 3 minutos para a gente encerrar a nossa conversa. E a gente fica muito feliz pelo fato de você ter aceitado o nosso convite e aceitado o fato de você ter compartilhado com a gente, então, essa sua experiência. Então, eu queria contar para todo mundo que essa nossa conversa vai ficar gravada. Infelizmente, a gente não pode dar todos os tchauz e mandar todos os beijos aqui por um pequeno probleminha no áudio. O pessoal está falando aqui que não está conseguindo te ouvir. Acho que deu um problema no seu áudio, Bruna. Estranho. A gente não te escuta. O pessoal me escuta e não escuta você. Bom, tudo bem, infelizmente. Bom, como a gente só tem mais 1 minutinho, eu queria contar para o pessoal, então, que essa live está gravada, como eu falei antes. A gente vai deixar links para o pessoal conhecer um pouco mais o seu trabalho na descrição. E, por fim, a gente vai convidar o pessoal a conhecer a nossa página, tá? Porque a gente logo vai fazer um sorteio dos nossos materiais da oficina e vai poder ter uma interação maior também entre esses projetos que a gente tem do Oiapoque ao Chuí. Né? Então, a gente está muito feliz, o pessoal está dando um super parabéns aqui para você, se você continua me escutando, pelo seu trabalho. E a gente fica então com essa live gravada. E eu aviso para o pessoal que a gente está respondendo perguntas. Então, se você tiver mais alguma dúvida a respeito de tocar de ouvido, de aula coletiva, que você quiser deixar,
A gente sempre tem aberto caixas de pergunta no nosso projeto e você pode mandar perguntas também para os convidados, certo? Então, o pessoal está falando aqui, leitura labial, Bruna. A gente vai deixar essa live disponível para o pessoal que tiver alguma dúvida, também no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Então eu queria te agradecer de coração, dar um tchauzinho, manda um coraçãozinho aqui para a gente poder te dar te dizer um tchau dignamente mesmo sem áudio aqui. Muito obrigada, viu, Bruna? Parabéns de novo pelo seu trabalho. Um abraço. Gente, obrigada por todo mundo ter assistido.